Acho que vai ser muito produtivo pra gente. Aproveitem bastante e show de bola aí, né? O Ivan tá vindo direto de Floripa só falar com a gente. Exatamente. É isso aí. Vou fazer igual o Rick aqui. E assim nem a lista, tá? São todos seus, se surfando também. Bom dia, galera, tudo bom? Bom dia. Primeiramente, queria dizer que não fui eu que escolhi a playlist na música que tava. Não tive nada a ver com isso. A minha depressiva. Assim. Mas vamos lá. Então, o objetivo hoje, eu sou o Ivan, né, da Compass. A gente é uma empresa especialista em User Onboarding. Quem conhece aqui User Onboarding já ouviu falar, pelo menos, sobre o assunto? Tá, mais ou menos uns 10%, acho, tá? Poucos, né? Então, eu vou passar para vocês o que é esse conceito de onboarding e por que ele é tão importante para toda empresa e principalmente para empresas que digitais, trabalham com software, enfim. Ainda mais importante a gente trabalhar o user onboarding, né? Até agora, dentro do mercado brasileiro, a gente consegue ver uma movimentação de, por exemplo, começando a surgir profissional de user onboarding. Então, por exemplo, você pega a empresa como a Resultados de Trás, que é líder na América Latina em marketing digital, eles têm um batalhão de gente na estrutura de onboarding, justamente por conta desse gap que tem no uso de software, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco de conceito e eu vou colocar muita prática também. Então, eu vou passar pequenos pontos de conteúdo e a gente vai trabalhar isso em conjunto, tá? Então, se estiverem perto aí da empresa de vocês, acho que tem um material já para folhas. Tá? Algumas folhas aí. Tá. Depois a gente vai pegar essas folhas e vai começar a desenhar um pouco disso. Eu quero que você saia com algo prático daqui, né? Não fique só no conteúdo e depois acabe morrendo. Então, beleza. Falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu já tive 4 startups já até hoje. E na minha primeira startup, que era na área de educação, eu comecei... eu brinco que eu sou um nerd atípico, né? Eu sempre gostei de games, tecnologia, inovação, enfim, tudo mais. Mas também gostava muito de estudar psicologia comportamental, entender de fato o comportamento humano. E nessa minha primeira startup eu comecei a estudar um tema que é da gamificação. Então, comecei a estudar, comecei a me aprofundar muito sobre aquele tema. Então, já como bom nerd, eu tinha desenvolvido alguns jogos no passado, mas isso é outra história. E a gamificação casou muito, principalmente com a educação ela casa muito ainda mais, porque é como você motiva, como você engaja as pessoas. E ao decorrer, né, a minha segunda startup já era um jogo, e depois veio essa ideia, inicialmente, a gente fornecer uma solução de gamificação para empresas SaaS, para aumentar engajamento dentro de softwares. Isso veio de um problema bem específico do mercado, que era as empresas desenvolviam um software, tinha uma solução bem bacana, tinha encaixe com o mercado, entravam centenas de trials, por exemplo, né? Trials entrando dentro do sistema de usuários testando o produto e as empresas não conseguiam converter. O usuário entrava, ficava 3 a 5 minutos e abandonava o sistema. Pô, mas esses caras, eles são potenciais clientes. Por que eles despertaram interesse em utilizar o produto, mas acabaram não utilizando? E aí, falando com dezenas de empresas de softwares na época, a gente viu que sempre se repetia a mesma situação. Meu usuário não usa o produto direito, meu usuário não ativa meu sistema, meu usuário não se engaja, eu tenho uma feature que eu sei que o usuário precisa, mas eles não usam. O usuário tem dificuldade em entender o sistema, enfim. Independente de qual era o nível de qualidade de interface, enfim, qual era o tipo de solução, os problemas eram sempre os mesmos. Então, inicialmente a gente tinha essa intenção de usar a gamificação, né? E a gente acabou se especializando, tanto eu quanto meu sócio, se especializou completamente em gamificação, a ponto de criar um método de aplicação de gamificação na época, começar a virar referência em gamificação, para a gente ver que o problema que o mercado tinha não era de gamificação, mas sim de onboarding. E aí a gente pivotou, né, para onboarding e pegou todo esse conhecimento que a gente acumulou, desde gamificação, de onboarding e de CRO, né, que é Conversion Rate Optimization, como otimizar a taxa de conversão, e começou a criar não só um produto, mas também um método de aplicação de onboarding, que é um desses pontos que eu vou discutir aqui hoje. E todo esse processo de criação, desde o processo de validação de problema, validação de solução, testes de solução, enfim, tudo mais, todas elas a gente se baseou em dados.
Então, e algumas coisas que a gente percebeu que são no comportamento do mercado brasileiro especificamente. Que eu vou comentar mais para frente, que o nosso método acabou surgindo muito para o mercado brasileiro e podendo ser aplicado também de forma global também. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida a qualquer momento, vocês podem levantar a mão, podem me interromper, não tem problema. E é bom que vocês perguntem. E com certeza vão surgir dúvidas na parte mais práticas. Tu tinha uma pergunta? Vou soltar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, comentei um pouquinho já qual que era o problema que o onboarding atua, né? Se for pegar de uma forma geral, a gente está falando de engajamento dentro de um produto. Esse problema, assim, ele é tão sério, principalmente para empresas de software, assim, a gente trabalha muito com empresas de software, então nosso conhecimento, apesar do onboard poder ser aplicado em qualquer área, nosso conhecimento é muito mais direcionado a soluções digitais, né? Então, o problema que a gente identificou foi que a empresa ela faz um grande investimento em marketing. Vamos dizer que essa empresa tem um teste gratuito, ela investe em marketing, adquire, vamos dizer, 500 trials, né, 500 testes gratuitos no mês, e ela converte 50 desses. São 450 que ele não converteu. E geralmente essa taxa de conversão no mercado gira em torno de 10 a 15%. E dentro desse 450, você não está perdendo exatamente 450 oportunidades, porque dentro desses vão ter curiosos, vão ter pessoas que não estão no momento de compra e vai ter, enfim, pessoas que não têm fit. Então, desses 450, em média eu vejo que entre até 60% mais ou menos desses 450 são potenciais clientes. Ainda assim, esses caras não estão convertendo. Por quê? O usuário, ele entra dentro do software e ele vê uma interface. Na maioria dos casos, entra no site, faz um cadastro, cai dentro de uma interface. E aí o usuário fica... E aí? Como é que eu começo a mexer nisso aqui? Em geral, a gente gravou telas de vários dos nossos clientes e a gente viu que o comportamento era sempre o mesmo. O usuário tinha esse primeiro contato, ficava meio perdido, e ele começava a clicar em todas as partes do sistema, começava a clicar nos botões, enfim, tudo mais, e ele não executava nenhuma ação. Ele até, em muitos casos, ele tinha essa percepção de que, bacana essa solução, mas o comportamento dele era clicar em tudo, 3 a 5 minutos ele abandonava o sistema. E a gente fez uma pesquisa bem recente que mostra que isso aqui no Brasil acontece muito, e das empresas que eu converso, que eu tenho contato, muitos casos é ainda maior essa taxa de abandono, chega a 70%, 80%. Então, se imagina que a empresa vai lá, faz inbound, Facebook Ads, Google AdWords, e investe pesado nisso para, em 3 a 5 primeiros minutos, ele perder um potencial cliente. Então, esse é o cenário que a gente encontra. Pegando outros casos de empresas que não têm trial, por exemplo, a empresa que vende o software e depois implementa, o discurso mudava um pouquinho. Meu usuário não se engaja, meu usuário não usa o produto direito. Nos 3 primeiros meses, a taxa de churn é a etapa mais crítica. Então, já vi 60% de churn em 3 primeiros meses. Assim, empresas perdendo dezenas de clientes já nos primeiros meses por conta do usuário não ter se engajado. O que acontece nesse caso? O usuário entra, ele viu o valor na ferramenta, ele entrou na solução e, bacana, primeiro mês ele não usa direito. Segundo mês ele vou dar uma mexidinha, ele vai lá e começa a mexer um pouquinho, mas ele não se engaja. Terceiro mês ele fala, cara, assumi o fracasso, não vou utilizar esse produto, cancela. É bem comum isso acontecer, em todas as esferas, em níveis de empresas, desde uma conta azul, resultados digitais, são empresas grandes, já conhecidas no mercado, desde startups pequenininhas, sempre a mesma coisa. Enfim, toda empresa de solução digital, enfim, ela vai ter o problema de onboarding, porque ela precisa fazer com que o seu usuário se engaje dentro do sistema, ele precisa fazer com que ele entenda o sistema e como utilizar ele. Agora, as formas que as empresas estão resolvendo isso são das formas mais variadas possíveis, desde, por exemplo, resultados digitais, colocando pessoas para
explicar como é que o sistema funciona, ajudando na estratégia, enfim, tudo mais. Ou tentando automatizar com soluções como a Compass, ou soluções paliativas como vídeos, explicativos, FAQs, wizards, que os usuários tentam desenvolver alguma coisa interna para ajudar o usuário, mas que na prática acaba sendo muito ineficiente. Então, esse é o cenário que a gente se encontra, assim, que eu particularmente falo diariamente com várias empresas de software, eu analiso, sei lá, no mínimo umas 10 desses softwares toda semana, e o cenário é sempre o mesmo. Então, quando a empresa me fala, nossa, Ivan, mas entra várias pessoas para utilizar, mas eles não convertem, e eu quero resolver isso. Cara, beleza. I know how you feel, bro. Tipo, sei como é que é, porque é bem comum isso acontecer. Então, eu falei dos 50% que abandonam, 3 a 5 primeiros minutos, e vindo para o onboarding, né? O que a gente trabalha na prática? Então, o onboarding é a probabilidade, é você aumentar a probabilidade de um usuário ter sucesso no primeiro contato que ele tem com o produto. Em outras palavras, ajudar o usuário a ter sucesso o mais rápido possível com a solução de vocês. Fazer o usuário ter percepção de valor do que está sendo oferecido. Fazer ele ter clareza do que vocês oferecem e como que ele vai resolver o problema dele com a solução de vocês. Então, ficou claro mais ou menos o que é isso? Eu vou mostrar na prática assim, alguns casos assim, vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Como é que a gente começa a fazer uma estratégia de onboarding? Primeiro passo é entender esses pontos aqui. Vou começar pela jornada do cliente, depois eu vou passando para os outros pontos aqui. Jornada do cliente, pontos de atrito. O que são esses pontos de atrito? Os pontos de atrito especificamente são ações que o usuário precisa fazer ou dependendo o nível de informação que ele precisa ceder para a empresa. Vou colocar alguns exemplos aqui de pontos de atrito. Verificação de e-mail. O usuário faz um cadastro, a empresa direciona. Mandamos um e-mail de verificação, acesse seu e-mail para confirmar o seu endereço. Já passaram por isso? A maioria. Já fizeram o seu usuário passar por isso? Já fizeram? É uma boa pergunta. Esse tipo de abordagem é terrível para o usuário. Por quê? Vamos pegar o cenário de um cliente real. Vamos dizer que a empresa que tem um problema de gestão financeira. Uma pequena empresa, problema de gestão financeira, ele está considerando uma solução para melhorar o controle financeiro da sua empresa. Ele vai lá e busca no Google uma solução. Beleza, pesquisou, aí vai lá, aparece a empresa X. Ele vai lá, legal, entra no site dela, não ficou tão claro o que a empresa oferece, mas a empresa tem um teste gratuito, eu vou lá testar. Ele vai lá, clica, acho que essa empresa pode resolver o meu problema. Vai lá e clica e cai num cadastro assim, nome, e-mail, telefone, perguntas variadas, enfim, beleza. O cara vai lá, clica, agora eu vou acessar o produto. Aí cai para uma tela desse tipo. Você precisa confirmar seu e-mail, enviamos. O usuário que estava na imersão do problema dele, que estava na imersão da solução, ele precisa sair dessa imersão, ir para a caixa de e-mail dele, onde tem várias distrações, onde ele tem e-mail de cliente, onde ele tem financeiro, tem conta para pagar, tem um monte de coisa lá, junto com o e-mail que foi mandado aqui. Então, a probabilidade desse usuário abandonar nesse momento é gigantesco. Se ele vê lá um e-mail urgente, ele, vou resolver isso aqui. Já perdeu o engajamento com a empresa. Não só isso, ele recebe e-mails como esse. E-mails bem frios, realizando seu cadastro do e-mail para acesso ao software. Clique aqui para confirmar o cadastro. Aí beleza. Aí geralmente quando você clica aqui, até não coloquei essa imagem, mas ele cai para uma tela de cadastro de novo, onde geralmente a empresa manda aqui o login e a senha, aí o usuário tem que copiar o login e a senha para essa segunda tela de cadastro, para ir acessar o software. Então você vê que, em vez de eu ter facilitado o sucesso desse cliente, eu fiz com que ele passasse ir para o e-mail, abrir esse e-mail, ler o e-mail, clicar, cair para uma segunda tela de cadastro. Eu aumentei 5 passos, criando um atrito com ele, desnecessário. Aí eu pergunto para as empresas, mas
por que vocês colocaram isso? Ele, Ivan, mas é porque se eu não confirmar o e-mail dele, eu não vou conseguir mandar os e-mails de comunicação para ele, os e-mails do trial, eu vou perder o contato com esse cara. Tá, mas a probabilidade de você perder esse cara antes de qualquer coisa é muito grande, só por conta de você ter criado esse atrito. E além disso, a experiência do usuário já começa a criar assim, esse negócio é difícil. Psicologicamente o cara está ali, começando com uma experiência ruim. E essa experiência, conforme você vai criando esses pontos de atrito, eles vão se acumulando dentro da experiência do usuário. Até chegar ao ponto de, cara, esse negócio é muito difícil, desde o começo foi complicado, não quero mais esse negócio. Então, a empresa acha que, não, mas a minha solução é fantástica, não sei o quê, e acaba esquecendo desses pontos anteriores. Outro ponto. Depois do cadastro, a empresa tinha esse botão aqui. Entrar no sistema. Pra quê? Sério, joga o cara pro sistema direto. Porque tem uma tela pra clicar nesse botão, sério. Esse tipo de coisinha assim parece boba, mas acontece mais. É bem comum acontecer isso. Outro caso, esse aqui tá bem ruim de ver, mas vou ler aqui pra vocês. Tem 3, 6, 7, 8 campos. O primeiro é domínio. Isso aqui é um sistema para gestão de escritórios de advocacia. O primeiro campo é domínio. Já começa o erro aí. Domínio? O que é domínio? Será que todo usuário sabe o que é domínio? Será que um advogado sabe? Ele está tão acostumado com esse termo? Domínio pode ser N coisas diferentes. Aí já começa aí. Aí, para ajudar, eles têm uma super explicação de 5 linhas. Ó. Identificador do seu escritório do sistema. É recomendável que seja um texto sem espaços, acentos e caracteres. Exemplo, escritório Martins e Campos Advogados. E ainda dá um exemplo e coloca uma URL. Aí depois vem nome do assinante. Tá, beleza. O nome é um atrito pequeno, assim, porque as empresas, beleza, você costuma falar diariamente para se apresentar para alguém, por exemplo. Aí depois tem aqui CPF e CNPJ. Isso aqui é um atrito bem comum de encontrar e que é bem sensível, porque você meio que está cedendo a informação sua ou da sua empresa. Pô, será que o cara vai me investigar? Será que o cara vai ver que tipo de empresa eu sou? Ele vai vir atrás de mim, não sei o quê. Você cria, é um dado sensível, você passar esse tipo de informação. Então, não só tem o atrito de você ter que preencher esse dado, mas tem o atrito de você, nível de informação que você tem que ceder. Então, de forma desnecessária, porque essa empresa aqui, por exemplo, perguntando para ela por que ela tinha esse campo, ela falou, porque a emissão da nota fiscal já sai no nome da empresa. Será que você vai chegar lá a ponto de conseguir vender para esse cara para emitir essa nota fiscal? Cara, pede depois que o cara já teve sucesso, pede depois que o cara já entregou sucesso para ele, já passou o período de teste, aí você pergunta para ele esse tipo de informação. Aqui não é o momento. Aqui é o momento de você facilitar a entrada e facilitar a entrega de sucesso. Aí depois ele pede e-mail, beleza? E-mail está tranquilo, porque também a gente é acostumado a fornecer esse tipo de informação já. Telefone é um atrito, mas vamos dizer um atrito leve, médio, porque o usuário pode ficar pensando, mas será que um vendedor chato vai ficar me ligando? E aí depois... O telefone é considerado pior do que CPF. Pode ser? Se o cara me ligar... É um saco, né? Ninguém quer falar com o vendedor. E aí depois tem o senha e confirma a senha. Aí, para ficar mais legal, quando você preenche a senha... Lá, vamos dizer que você preencheu a senha, sim. Aí ele vai lá e diz, você preencheu tudo, ele vai lá, ainda tem um motherfucker capt ali pra te incomodar um pouquinho mais, só pra dar aquela raivinha assim. E aí você clica, vamos dizer que você preencheu tudo, aí você clicou ali, ele fala senha, necessita no mínimo 8 caracteres, sendo um deles um número. Que legal. Ele ainda apaga os campos ainda pra ficar mais legal. Você já deve ter passado uma situação parecida. Você sabe quanto isso incomoda. Muito comum isso acontecer. Muito comum. Então, em vez do cara fazer, por exemplo, aquela validação de e-mail, para garantir que o e-mail esteja certo e tudo mais,
ele poderia, enfim, duplicar o campo de e-mail, por exemplo. O cara preenche uma vez, preenche duas. Faz uma verificação lógica se está igual, beleza. A probabilidade do cara errar ali já diminui gigantescamente. E ainda, desse campo do CNPJ, desnecessário estar aqui, ainda tem que clicar ali física ou jurídica, que é uma coisa que você conseguiria no código, assim, muito fácil identificar pela quantidade de caracteres. E e-mail, beleza, pode deixar tipo de comunicação, telefone, ok, dependendo de como é que é o seu processo comercial. Se não for ligar pro cara, não pede. Senha, confirme a senha. Depois que você verificou o e-mail, é muito mais fácil você recuperar a senha. Então, eu recomendo ter só um campo aqui e não colocar esses entraves de caractere mínimo, enfim, tudo mais. Ou se for fazer no mínimo, avisa o usuário. Nesse caso aqui, ele não está falando como é que ele tem que preencher. Voltar. Ah, ele está falando ali, né? Tá falando aqui. Mas ninguém vai ler. Então, esses são alguns pontos de atrito. E um ponto que a gente tem que entender é a jornada do cliente e o que esses atritos trazem para o usuário. Em geral, o problema não é tanto você ter esses pontos de atrito, é você fazer o usuário entender o porquê que eles existem. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do Tinder, só. Todo mundo já ouviu falar. Não precisa falar que usa, mas todo mundo já ouviu falar. Enfim, aplicativo de relacionamento, caso alguém não conheça. Sempre tem aquele cara, né? Só meu amigo que usa, não sei. Então, no aplicativo de relacionamento tem que colocar lá as fotos, enfim, se mostrar uma pessoa atrativa. O Tinder, ele poderia falar, quando a pessoa entra pela primeira vez, ele poderia falar: insira sua foto aqui. É uma abordagem. Mas o que ele faz é, pessoas que têm 3 fotos ou mais, tem 70% de chance a mais de ter um match. Se você está lá para relacionamento, você vai falar: cara, vou fazer isso. É uma abordagem completamente diferente para a mesma ação. Então, o usuário, você criou um atrito com o usuário, mas você justificou: cara, eu vou te entregar mais sucesso se você fizer isso. Campos personalizados dentro de sistemas. Não, a gente vai dar um atendimento personalizado para vocês, a gente vai estudar vocês antes. Vai analisar o seu site, vai analisar a sua solução antes disso. Faz mais sentido que você simplesmente pedir um campo no e-cru. Então, a forma como você aborda impacta bastante. Então, vamos dizer que tenha esses campos de cadastro. Você tem os pontos de atrito. Vamos dizer que nessa tela de cadastro aqui você tem o campo domínio. Vamos dizer que ele cria um... Moça, licença. A gente pode retirar isso aqui? Qual? Jogar as caixas de suco fora. Você? Vamos dizer que você cria um ponto de atrito assim. Aí você vai perguntando aqui mais informações como CNPJ, mais completo, senha, telefone, enfim, você vai criando um atrito com o usuário. Para contrabalancear isso, você poderia, nesse caso aqui é bem difícil contrabalancear porque o usuário não conhece a sua empresa, ele não tem contato com a solução. Então aqui você tem os motivadores. Esses motivadores eles podem equilibrar essa equação aqui. Então esses motivadores podem ser alguma coisa de geração de valor. Por exemplo, no caso do Tinder, 3 fotos, 70% mais de match. Isso é valor. Então, no caso do Tinder, por exemplo, eu crio uma motivação assim, ou até maior nesse caso, dependendo do nível de solidão do cara. Esse delta que fica aqui, ó, de diferença entre um e outro, isso aqui vai refletir na experiência do usuário. Se o atrito for maior que os motivadores, ele vai ficar triste, ele vai abandonar o sistema. Se o motivador aqui for maior, você vai ter um usuário seguindo em frente, que ele vai continuar na jornada do cliente. Então, isso aqui é bem importante entender. O que é atrito, o que eu gero valor. Por exemplo, se eu atuo uma dor
em cima de uma dor muito latente do mercado, esse cara que ele está sangrando. Então, por mais que vocês não tenham a melhor solução no mercado, mas, por exemplo, vamos dizer que você seja a única, o cara está sangrando, ele precisa estancar aquilo. Então, a motivação dele é muito grande para fazer aquilo. Se vocês expõem a solução de vocês de uma forma clara, a conexão dele do problema à solução vai fazer com que a motivação dele seja muito grande. Então, pode até fazer com que ele passe por todos esses campos, por exemplo, e ainda considere a compra. Mas é bem importante entender o que são esses motivadores, o que são esses pontos de atrito. E entender também que o onboarding, ele não é só dentro do produto. Ele começa desde quando a empresa, como ela está se posicionando no Google, por exemplo, porque o cliente de vocês, ele tem um problema e ele está buscando uma solução para aquilo. Quando ele colocou lá no Google, vamos dizer que... Vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que o primeiro passo aqui em contato com a empresa seja no Google, porque aqui ele vai estar vendo como é que ela está se posicionando. Se é aquele caso do exemplo que eu comentei de gestão financeira, ele vai estar vendo, vamos dizer que a empresa colocou software de gestão financeira. É um tipo de posicionamento. Eu não sei exatamente o que ele vai me oferecer. Agora, se eu coloco gestão financeira e na descrição eu coloco quantos a pagar, quantos a receber, emissão de notas fiscais, controle de fluxo de caixa, se eu quero controlar a gestão da minha empresa, já me conecto muito mais fácil. Isso é importante entender. Quanto mais eu me conectar, mais esse motivador aqui vai aumentar. Vamos dizer que o segundo passo aqui seja site. Aqui dentro do site, a gente vai passar por um ponto aqui especificamente sobre isso, que ele vai vir aqui. Vai vir aqui para o Aha Moment. Esse Aha Moment é onde a gente vai fazer com que o usuário entenda claramente os benefícios que a empresa oferece, como esses benefícios são entregues e onde eles são entregues dentro da solução de vocês. Sem isso daqui, muito difícil o usuário comprar o produto de vocês. Ou porque ele não vai se convencer a utilizar o produto. Depois a gente vai trabalhar em cima desse ponto especificamente. Vamos dizer que aqui depois do site eu tenho o cadastro. Depois do cadastro, nem vou colocar essa questão de verificação de e-mail, não mais, tá tudo bem. Ele vem para produto. Estou simplificando muito a jornada do cliente, tá? Porque em geral a empresa vai ter pesquisado concorrente, ela vai ter acessado Facebook, ela vai ter pesquisado notícia sobre a empresa de vocês para ver se é uma empresa confiável ou não. Em geral, em todo esse processo aqui, a gente vai ter que gerar duas coisas, que é endosso e autoridade. Esse endosso e autoridade pode vir de formas das mais variadas possíveis, seja cliente recomendando vocês, seja um cliente vitrine, seja saiu na mídia, varia muito de acordo com o modelo de negócio de vocês e a solução e o mercado que vocês estão atuando. Mas enfim, o ponto é que, em termos de jornada do cliente, vocês desenharem isso, vocês entenderem como que ela funciona, vai ajudar vocês a entender também os pontos de conversão. Em geral, as empresas olham, meu ponto de conversão é de site para trial, vamos dizer, visitante para teste gratuito ou solicitação de demonstração, disso para cliente. Só vê umas duas taxas de conversão. Mas quando você vai observar aqui, as taxas de conversão que são muito maiores que isso. Você tem desde clique aqui no anúncio, no posicionamento de vocês no Google, você tem call to actions dentro do site, que você tem que mensurar qual que é a taxa de conversão de cada uma. Você tem a taxa de conclusão de cadastro, que aqui também tem abandono. E você tem as taxas de ativação do sistema. Então, em geral, essas taxas ali podem variar entre, 5 até 20 taxas de conversão em toda essa estrutura. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês entenderam isso aqui? Alguém ficou com dúvidas? Ficou claro? Está meio complexo ainda? Oi? Tá. Quem ficou com dúvida, agora a gente vai colocar isso na prática. A gente vai vir com uma parte dinâmica onde a gente vai desenhar o que é essa jornada aqui para vocês. Não vai ser uma super jornada com clareza, enfim, com todas essas taxas e tudo mais, mas a gente vai
pensar sobre ela. A gente vai pensar e desenhar ela, como é que ela é feita hoje no sistema de vocês. Então, a gente vai fazer rodadas de 5 minutos. Eu vou estar rodando entre as equipes de vocês. Quem ficar com dúvida, eu vou ajudando ali com feedbacks. Pode ser? Beleza. Vamos Pessoal, lá? tem umas folhas ali, tem lápis também. Acho que tem outra mesa fechada e tem essa aqui. Então, organize aí. Vou contar aqui 5 minutos e vou ajudando vocês. Gente, todo mundo assinou a lista? Não. Pessoal, listem também os pontos de atrito, tá, que vocês estão criando ali. Tentem imaginar o que é isso para os usuários. Pessoal, já lembrou aí que eu vou tá, beleza? Eu acho que tem muitas coisas legais também. Aí não tem foto, Você assinou? Sim, obrigada. Ah, então acho que deixa eu levar mais com o nosso livro. Os pontos de atrito dos? São diferentes. E os pontos de contato vai ser os pontos que a empresa interage com a empresa. Pode ser são os pontos de contato. Os pontos de contato, por exemplo, podem ser um conteúdo, um post. Mas essa migração deve ser. O ponto de atrito, ele geralmente é sempre negativo. É um atrito da